Suba na canoa, Paulo Nogueira Batista Júnior. Muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado. Salve, Paulo. Paulo, vou começar por isso. O nosso internauta que fala foi a inflação de 0,1, 0,15, alguma coisa assim. Uma inflação baixíssima em janeiro desse ano. Primeiro, se deve ao quê? Segundo, antecipa, pode significar que dias melhores virão do ponto de vista inflacionário no Brasil? Renato, duas perguntas. A segunda, começar a segunda. É bom, é um sinal positivo. Pode ajudar a reduzir, nem que um pouco, as expectativas de inflação em 2025. Mas nunca se pode avaliar uma tendência a partir de um único dado, de um único mês, porque há muitos acidentes, a a trajetória observada flutua em torno da tendência, e mesmo que você dessazonalize o dado, há sempre métodos imperfeitos de dessazonalização, então você não pode confiar num número para nada, nem para a produção industrial, nem para a inflação, nem para contas públicas, tem que aguardar um pouco. Mas é sim um sinal positivo, uma boa notícia, tanto mais que, como você disse, como disse o internauta, é o melhor resultado desde o início do real, segundo o IBGE. Agora, outra pergunta, o que causa, de novo, é cedo para dizer. O que preocuparia seria, tem que desagregar o índice, eu não tive condições de fazer, olhar os vários componentes, mas seria ruim se fosse efeito de uma desaceleração muito pronunciada da economia. Tem que aguardar para ver, não saíram ainda os dados de produção, vendas do mês de janeiro para refletir sobre isso. Porque senão pode ser uma desaceleração e isso seria ruim, então, na sua opinião? É bom combater a inflação, mas sempre que se combate a inflação à custa da produção e do emprego, isso acaba sendo a troca de um mal pelo outro, né? Então, a arte da política econômica é desacelerar, é o que os americanos chamam de soft landing, né? Pouso suave, né? Se você acredita que a economia está aquecida demais, desacelerá-la só o suficiente para combater a inflação sem provocar uma recessão, ou mesmo uma desaceleração acentuada, né? Mas só para... E, em paralelo a isso, a gente tem aí níveis de desempregos mais baixos também da história, né? Isso não é benéfico, não impediria uma desaceleração? Super importante essa informação que foi surgindo ao longo do ano passado, né? Na verdade, desde 23, e a taxa de desemprego também está num recorde de baixa, não só a inflação mensal de janeiro. Então, às vezes eu me pergunto, sabe, Adri, Renato, por que as avaliações econômicas são tão negativas, inclusive no campo da esquerda, quando o governo está entregando, não digo resultados fantásticos, mas resultados bons e razoáveis, pelo menos, né? E, de novo, aí para responder a primeira pergunta do Renato, precisa saber, por exemplo, como se comportou a taxa de desemprego no mercado de trabalho no mês de janeiro, para avaliar se esse princípio, digamos assim, de desaceleração da inflação foi fruto de uma piora do mercado de trabalho. Ainda é cedo para dizer que nós não temos os dados de janeiro, né? Pois é, né? Tem muitos dados positivos e o BTG, por exemplo, teve um lucro recorde, Paulo, divulgou agora essa semana. Então, 14 bilhões, como né? que também eles não estão felizes também, o pessoal do mercado financeiro, Paulo? Uma das poucas constantes na economia brasileira são duas, eu diria: o lucro alto dos bancos privados e a taxa de juro real exorbitante. E as duas coisas não estão dissociadas, né? Porque um dos fatores que levam os bancos a lucrar é justamente que eles têm a oportunidade fácil, sem risco, com liquidez, de lucrar com as suas aplicações no mercado financeiro, com as suas manobras no mercado financeiro, entende? Então, para esses indicadores, o resultado é sempre positivo, quase sempre, né? Se algum banco no Brasil dá prejuízo, isso é um atestado de incompetência monumental dos seus gestores. A vida mais fácil do mundo é ser banqueiro no Brasil. A vida mais difícil é ser ministro da Fazenda. Né?
E tem alguma pergunta? Senão... Não, eu queria perguntar para o Paulo se ele poderia fazer assim, uma previsão. Eu sei que isso é muito difícil, mas assim, o mercado sempre faz uma previsão do que vai ser 2025. Em geral erra, mas continua fazendo todo ano. Né? Aliás, do ano passado, acho que foi a Bíblia Leitão soltou uma nota, Paulo, mostrando assim, o tamanho do fosso, né? da projeção no início de janeiro para o resultado de dezembro. Mas eles estão projetando agora 2% de crescimento, se não me engano, algo como 5,5% de inflação, tem o dólar na faixa de R$6, tudo. E o mercado, ele projeta e ele trabalha para que seja aquilo. Me parece que é uma maluquice, assim, é um desejo quase. Uma época atrás eu fazia uma revista para uma instituição que ela falava assim, a revista do ano que vem tem que ser aquilo que a gente quer chegar no final do ano, não é o que foi. Então, você inventa, mesmo aquilo que não aconteceu, dá um jeito de fazer de conta, pega um casinho pequeno e fala, olha que exemplo maravilhoso, porque a gente quer que isso aconteça. Você, desculpa me estender na pergunta, primeiro isso, se eu estou falando da besteira, você me corrija, fica à vontade, Paulo, mas e você? Você tem desenhado um cenário para 2025 e para 2026? Você tem um desenho na tua cabeça a partir do que você está vendo? Renato, são vários os pontos que você levantou. Eu queria comentar um aspecto do que você disse. O principal indicador de curtíssimo prazo, que é semanal, né, sobre expectativas, é essa pesquisa Focus do Banco Central. Você mencionou. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já disse e vou repetir. Um dos aspectos da caixa preta do Banco Central é a maneira como se produz essa pesquisa. Eu não tenho certeza se a pesquisa é bem calibrada, se ela é representativa. Por exemplo, ela não inclui, até onde sei, setores não financeiros da economia. Só o setor financeiro, instituições financeiras e consultorias ligadas a essas instituições, se não só, em sua maioria. Olha, isso é economia? A inflação não é isso, por exemplo. A inflação é o comportamento dos preços, dos produtos, das empresas, dos trabalhadores que lutam por salários melhores. E, no entanto, até onde eu sei, corrijam-me se eu estiver errado, a pesquisa Focus está limitada essencialmente ao sistema financeiro. Depois, o seguinte, o método adotado imuniza essa pesquisa, os resultados dela, a manobras dos agentes. Eu não tenho certeza. Pode ser que sim, mas o Banco Central não demonstra isso, entende? Então, como o mercado é muito concentrado e muito propenso a agir em conluio, tudo é possível, entende? Não quero fazer teoria de conspiração aqui, mas eu tenho sérias dúvidas sobre isso. E você disse bem, muita gente notou isso, eu inclusive, que a discrepância em 23 e 24 entre projeções da pesquisa Focus e os resultados chamam a atenção. O que está acontecendo, entende? Eu sei que economista não sabe prever nada direito, inclusive eu, mas a discrepância tem um viés sistemático, para usar a linguagem estatística, entende? Não é um viés assim derivado de ignorância do economista apenas. Veja você o seguinte, se você acumular os 2 anos, dos primeiros 2 anos do governo Lula, dá um crescimento do PIB de 7% ou mais. Temos que aguardar o PIB de 24, digamos 7%. Se você pegar as projeções do Focus para o PIB brasileiro em janeiro de 23, acumular com a de janeiro de 24, dá 1,5, se não me falha a memória. 7 contra 1,5. Vai errar assim na China, né? Qual é a credibilidade dessas pesquisas? Agora você me pergunta, você tem um cenário... Margem de erro de 5,5%, né? Margem de erro de 5,5%, né? Está longe do que é aceitável, né? E você sabe que você perguntou por um cenário. Eu não tenho um cenário porque eu estou consciente da minha limitada capacidade de prever. E não tenho instrumental para isso. Faço parte de uma consultoria com modelos, com equipamentos, com assessores para fazer previsões minimamente críveis. Mas olhando os dados da Fox, que foram divulgados segunda-feira,
eu fico de novo com a sensação que as projeções são piores do que deveriam ser, sabe? As de inflação, talvez as de PIB também, não é? E as de dólar, como você mencionou, e a taxa de juros. O mercado faz uma espécie de arquibancada, uma torcida pela alta dos juros. E está projetando juros altos ao longo do ano e crescentes, pelo menos em parte do ano. Ora, eles não estão preocupados com o déficit? O que a pesquisa Focus mostra também? Que eles projetam uma despesa líquida de juros, Renato, Dri, líquida de juros para o setor público de 8% do PIB. O superávit primário, o déficit primário de 0,6% do PIB. O que é isso? É o reflexo da alta dos juros, que fez a carga de juros aumentar da faixa de 6, 7% para 8%. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado pressiona por uma política de juros que trabalha contra o ajuste fiscal e contra as projeções que eles mesmos fazem de desempenho da economia, entende? Pelo menos do PIB, né? Ou tendem a confirmar, digamos assim, as projeções que eles fazem, entende? Então, eu acho que eu sou muito partidário de uma frase da Joan Robinson, não sei se vocês lembram dela, uma economista brilhante, keynesiana, da segunda metade do século XX, inglesa, e a Joan Robinson dizia: a principal utilidade de se estudar economia é se proteger dos economistas. Porque os economistas são empulhadores também. Eles ostentam um conhecimento, uma capacidade de prever que eles não têm. Vendem o que eles não têm no mercado de consultoria. Entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas pesquisas Focus. Olhar para elas, sim, porque, como eu disse, é o indicador mais frequente que nós temos de expectativas. Mas tem outros, viu? Não quero entrar em tecnicalidades, mas tem outras maneiras de acompanhar as expectativas de inflação, por exemplo, né? Que poderiam ser mais úteis. Espero que o governo esteja fazendo isso também. O Haddad tem questionado esses números, né, de vez em quando. Um deles eu lembro, por exemplo, no auge do dólar, a 6,30, ele foi para uma entrevista e falou: quem comprou a mais de 5,70 vai perder dinheiro. Quando o mercado estava falando em 7 já, tinha gente falando em 7 até o final do ano. Ele tinha razão no fundamental, né? Ele avisou: ó, quem está comprando o dólar alto agora vai vender com prejuízo, vai ter que incorrer em prejuízos, porque esse dólar não se sustenta. E, de fato, não caiu ainda para 5,70, mas está em torno de 5,80, próximo do que ele falou, né? Ele falou isso, eu não me lembro agora. Está razoável. O Haddad está com capacidade de previsão, ele que não é economista, aparentemente melhor nesse ponto do que os economistas em geral, né? E agora, tem risco do dólar subir de novo com essas loucuras do Trump? Sim, é um fator que autista, né? Porque afeta a balança comercial brasileira, essas medidas anunciadas na segunda-feira, né? Principalmente produtos que o Brasil exporta em grande escala para os Estados Unidos, siderurgia em especial, siderúrgicos em especial, né? Então, é sim um fator preocupante, mas não é o único que vai determinar a trajetória do dólar, né? E, de novo, eu posso estar enganado como economista, como muito, porque câmbio é uma das coisas mais difíceis de avaliar e de prever, sabe? Quem consegue avaliar com grande competência e precisão esse movimento fica rico, se quiser, sabe? Eu não tenho essa pretensão, mas eu vou dizer a vocês que eu acho que 5,8 é alto para todos os critérios. Então, apesar do Trump, eu acho que a tendência do dólar, vamos ver se eu estou errado ou não, vai ser de queda adicional. Não digo que cai dramaticamente, porque a incerteza é muito grande, mas não vai se sustentar, no meu ver, nem no 5,80. Estou arriscando. Não façam apostas no mercado com base na minha fala e depois não venham me cobrar, porque eu estou manifestando uma impressão apenas, né? Então, você acha que vai descer para 5,70? Pode acontecer, pode acontecer. Porque se você fizer todos os 5,78, né? Se já cair mais, é porque o que é isso? O que é uma coisa que a economia ensina, sabe? Existe o chamado overshooting no mercado cambial, em outros mercados também. O que é overshooting? É um momento de nervosismo quando o mercado leva um determinado preço, no caso o preço da moeda estrangeira, a um nível insustentável por uma onda de nervosismo que se autoalimenta, né?
Mas assim como há o overshooting, dá depois o colapso, que é decorrente, em parte, do overshooting, entende? Que as pessoas estão com, epa, que é isso aqui? Eu vou comprar mais dólar? Um dólar. Eita, que o Paulo caiu. Que Agora eu voltou. vi uma ligação. Vou comprar mais dólar a 6,30? Talvez não. Aí começam a hesitar. Aí os outros dizem, bom, eu comprei dólar a 5,50. Será que não é hora de vender? Aí começa um movimento de desfazer posições que inverte o overshooting e provoca uma queda acentuada. Então, quem não sabe como o mercado funciona, fica surpreso com a alta, que foi realmente muito forte, surpreendente, mas fica alarmado, começa a projetar, extrapolar 7, como vocês dizem, como vocês disseram, mas depois, quando começa a cair, inesperado, não sei o quê. Então fica um samba do crioulo doido na mídia, né? E aí é culpa do Lula se sobe. Mas aí quando desce, aí ninguém fala nada, né? Não sai notícia nenhuma, né? Ah, agora só sai Quando cai, quando. não é mérito do Lula. Um dos Não. fatores, provavelmente, que levou a essa queda em janeiro foi que começaram a surgir algumas boas notícias, entende? Os dados de 2024. E veja você, os economistas do mercado não falam em público, porque eles têm um mandato político, esses economistas do mercado. Mas eles olham para os números. Está saindo só número bom agora, em janeiro, sobre o fechamento de 2024. Vamos levar isso em conta, né? E depois houve notícias positivas do lado fiscal. Entendeu por quê? Porque o Haddad conseguiu aprovar a maior parte do pacote no Congresso em dezembro. Ficou claro para todo mundo que não estava no início da crise que a questão que a entrada em vigor do aumento do limite de isenção do imposto de renda para 5 mil só se ocorreria se aprovada pelo Congresso em 2026, né? Então a poeira foi baixando também, sabe? Afinal, isso nós sabemos, né? Eu e outros disseram, não, essa não tem base para essa crise toda. Essa turbulência não tem sustentação. É algo estranho até. Não excluiria elementos de ação política junto do mercado para... Sabe o que é? O sujeito tem poder, né? Veja o BlackRock. BlackRock opera no Brasil. Ele olha para o Brasil, eu gostaria muito de comprar ativos baratos do poder público brasileiro, Petrobras, por exemplo. Mas esse governo Lula, cheio de gente preconceituosa, não quer botar à venda. Aí olha os resultados que o Lula está produzindo, eles dizem, pensam, né? Não vamos deixar esse cara se criar. Se ele abrir uma guarda, como ele abriu em novembro, dezembro, a gente ataca. Até para mostrar que ele não está tão bem assim, sabe? Então, nesse momento, o mais importante é o sangue frio, sabe, de quem está em Brasília. Não ignorar o mercado, mas também não se deixar levar pelos movimentos diários e semanais do mercado cambial e financeiro. Paulo, quais são os desafios do Haddad para esse segundo biênio aí, para essa segunda parte do mandato do Lula? Isso primeiro. E segundo, você acha que é possível aprovar ainda a tempo para o 2026 a isenção de 5 mil do imposto de renda? Há clima para isso? Vou começar pelo segundo ponto, Renato. O clima não existe, ele tem que ser criado pela ação política do governo. Como é que o governo deveria, no meu entender, agir para conseguir aprovar essa medida que foi prometida, né? Nós começamos pelo Lula na campanha de 22. Então, se ele chegar em 26 sem entregar essa promessa repetida que ele fez em 22, ele vai ficar mal na foto, né? Então, como é que cria as condições? Tem que tornar pública a proposta, completa, detalhada, e dizer está nas mãos do Congresso. Tenho confiança que o Congresso não vai voltar as costas para o povo e vai aprovar uma medida que é benéfica para a população, e eu espero que seja também de tributar mais os ricos e super ricos, que pagam muito pouco imposto de renda no Brasil. Olha, se os sócios do Pactual pegam esse lucro que você mencionou, Renato, e transferem para a pessoa física, quanto é que eles pagam de imposto de renda sobre esses dividendos recebidos? 0 na pessoa física. É uma aberração que é conhecida, que existe há muito tempo. Entende? Então, se o Haddad chega lá, o Lula, né, no fundo é o Lula que tem que decidir isso, apresenta a proposta de elevação para 5 mil da faixa de isenção e apresenta uma proposta clara
de elevação das alíquotas marginais e efetivas para os ricos e super ricos, dito para o Congresso, nós confiamos que vocês vão fazer o que é bom para o povo pelas justiças tributárias. Não vão? Não vão? Então saibam que vocês vão pagar um preço político, porque está todo mundo de olho nessa proposta. Todo mundo de olho. Então, será que os congressistas vão querer... Alguns deles têm que disputar a eleição, né? Parlamentares, em 2026 também, né? Tá certo? Então, eles vão ser carimbados com aqueles que se opuseram à proposta de justiça tributária do governo. Assim que se cria. Veja, eu quero dizer uma coisa aqui mais geral. Não se pode ficar o tempo todo falando em correlação de força, em limites do possível. Eu até li outro dia, semana passada, li uma frase do Celso Furtado que diz assim: os limites do possível só podem ser conhecidos por quem testa esses limites, por quem ousa. Eles não estão ali dados, você não sabe quais são esses limites. Você tem que agir para conseguir testá-los. E, se possível, acrescentaria a observação do Furtado, para alargá-los com ação política, né? Com comunicação efetiva, com propostas bem pensadas. Eu não gosto de um time que joga para perder de pouco, né? Às vezes o Gandula me dá a impressão de que joga para perder de pouco, ou para empatar de 0-0 e ir para os pênaltis. Entende? Não podemos ter uma seleção que joga para o empate, ou na melhor das hipóteses, quando não para perder de pouco, né? E em muitos assuntos eu vejo isso. O governo jogando para perder de pouco, alegando, a correlação de forças nos permite. Essas pessoas que dizem isso, Dri, Renato, como é que elas sabem exatamente como é essa correlação de forças? Elas têm uma visão especial que permite ver uma coisa claramente, uma coisa que é intrinsecamente obscura? Eu fico irritado quando eu ouço a repetição desse papo, sabe? Inclusive no meio da esquerda, né? A esquerda mais propensa a apoiar o governo sem questionamento. Ou seja, e sobre os desafios desse biênio? Desculpa. Desafios. Eu acho que o grande desafio do Haddad é fazer em matéria de inflação, em cooperação com o Galípolo, claro, né? Fazer os americanos chamam de um soft landing, como eu mencionava há pouco, ou seja, conseguir baixar a inflação para abaixo do teto. Eu acho que não deve mirar o centro da meta. Por quê? Porque se mirar o centro da meta, o risco de recessão ou de desaceleração pronunciada é muito grande. Então, soft landing é trazer a inflação para baixo do teto, que é 4,5, né? E conseguir, depois de uma desaceleração modesta em 25, retomar o crescimento em 26, que é o ano da eleição. Veja, o que é importante aqui do ponto de vista econômico, esquecendo o calendário político. Renato, eu fiquei impressionado de ver uma coisa muito importante que mal foi destacada: o crescimento da formação bruta de capital fixo na economia brasileira no ano passado. O que é isso? São as empresas, depois de muito tempo, se animando a criar capacidade, importar equipamentos, instalar plantas novas. É muito ruim se o governo exagerar na dose e matar esse processo de reativação do investimento e da produção, entende? Então, o desafio dele é fundamentalmente esse. E é disso isso que o Lula vai estar cobrando dele, né? Porque também, olha, não é só a recessão, desculpa, não é só o crescimento e o desemprego e o emprego que influem na eleição, a inflação também, né? Então, esse duplo objetivo é importante não só para o Banco Central, para o governo também. E olha, não esquecer que no mandato do Banco Central existe também o objetivo de observar as condições de emprego e produção, não só a meta de inflação. A meta de inflação é o objetivo primordial, mas pela própria lei aprovada no governo Bolsonaro, pelo Congresso, existe isso expressamente, entende? Então, o Galípolo estará violando o mandato, e não acredito que fará isso, se ele se fixar exclusivamente em atingir a meta de inflação. Paulo, em relação a essas tarifas do Trump, o governo ainda não tomou nenhuma decisão e está avaliando se vai ter retaliação, se não vai ter. O que você acha que o governo brasileiro deve fazer num caso desse? Porque vai afetar, né, a indústria
do aço e alumínio. Eu compreenderia que o governo tentasse um diálogo para evitar a confirmação desse aumento tarifário, se possível, não sei se é possível, porque está previsto, segundo fontes, né? Está previsto para início de março, então tem mais 12 de março. algumas semanas até lá. Se eu conheço bem Itamaraty, o Palácio Planalto, eles vão tentar um diálogo com o governo americano para ver se conseguem evitar, ou pelo menos mitigar o efeito sobre o Brasil, sobre a siderurgia brasileira, principalmente, né? Mas, gente, sem ilusões, né? O Trump é uma figura política altamente problemática. E o Lula não tem boas relações com ele, como tinha com o Biden. Então, o que a gente pode conseguir com diálogo e com simpatia não é grande coisa. Posso estar enganado, mas não vai ser grande coisa, né? A esperança é que ele faça em relação a nós o que fez em relação a Canadá e México. Ele ameaçou tarifas e aceitou uma negociação com a presidente mexicana e com o Canadá, né? Pode ser, seria o melhor cenário, mas se esse cenário não se confirma e as tarifas se materializam, o Brasil vai ter que retaliar. E aí a minha recomendação... E aí retaliaria aonde, na tua opinião? Aí que está, é isso que eu ia dizer, Renato. A minha recomendação seria retaliar exatamente nos setores politicamente importantes para o governo americano, ou seja, nas exportações desses setores para o Brasil. É uma coisa cirúrgica, sabe? Para que eles sintam a dor, sabe? E aí, de novo, eu acho que mesmo que a gente faça isso, que é um ponto de honra para o Brasil, não vamos ter grandes ilusões. Esse Trump acredita piamente e com certa razão, hein, no poder das tarifas sobre importações. É engraçado você ver que o Trump repete vários argumentos dos heterodoxos latino-americanos. Né? Vocês já notaram isso? Companheiro Trump, que ele usa os argumentos dos estruturalistas latino-americanos, que é desenvolvimento, implica proteção tarifária, né? E vários dos argumentos que ele usa, vou ter um exemplo, um argumento que ele usa muito. Eu quero trazer eu quero não só proteger minhas indústrias atuais, eu quero trazer de volta o meu capital americano que foi para fora, para eles produzirem aqui dentro. E empresas estrangeiras que querem vir para ficar atrás da barreira tarifária que eu vou criar. Esse é o discurso do Trump. Isso aí é o que diria o Celso Furtado, na época do nosso desenvolvimentismo. Mas o que era o caso do Trump? No nosso caso, era o desenvolvimento industrial de países agrários exportadores, né? Ou primários exportadores. No caso dos Estados Unidos, é um país que percebeu claramente que se desindustrializou e quer se reindustrializar, inclusive por motivos militares, de segurança. Como é que os americanos terão segurança a médio e longo prazo se a fábrica do mundo é a China? O país que eles veem como principal rival, entende? Não se esquece também que os americanos, o Eisenhower foi quem lançou esse termo quando estava saindo da presidência americana no final dos anos 50, e ele disse: nós temos um problema que é o complexo industrial militar e a sua influência na política americana. Veja que o Eisenhower falou no complexo industrial militar, associando as duas dimensões, né? Um país sem base industrial própria não tem segurança militar, entende? Aliás, é um problema do Brasil, né? Do Brasil, que por força da nossa fraqueza militar e da fraca base industrial depois de um processo de desindustrialização, que ocorreu junto com os americanos e europeus. Americanos, Europa e Brasil se desindustrializaram e a indústria foi para a China, foi para o leste da Ásia em geral, né? Então, nós temos um problema até parecido com o do companheiro Trump, sabe? Companheiro Trump. Agora, muitos, mas é verdade. Mas, eu estava pensando, desculpa interromper, Pedro. Esses dias eu estava pensando exatamente nisso. Se ele fosse um presidente da América do Sul, né, a gente ia chamar ele de ultra-esquerda, né? Você sabe que, Renato, o negócio chegou a um ponto que ele levantou uma tese que é cara aos defensores no Brasil da auditoria da dívida pública. Porque ele começou a questionar se não há fraude na constituição da dívida pública, na maneira como são emitidos os títulos que constituem a dívida americana. Não sei se essa dúvida vai ser levada à frente, talvez pelo Dodge, né? Pelo Elon Musk. Olha a implicação disso. É o mesmo argumento que a extrema-esquerda
Porque geralmente os que defendem a auditoria da dívida no Brasil são a ala um pouco mais esquerda do espectro político-econômico, né? Então, o Trump é um heterodoxo. Ele é uma variável randômica. Ele pode ser ultra-ortodoxo em certas coisas e ultra-heterodoxo em outras, né? É curioso, né? Dri, você ia fazer uma Não, pergunta? então, mas muitos economistas estão criticando que essa ideia aí do Trump fortalecer a indústria, na verdade, vai causar inflação ali e não vão desindustrialização porque vai afetar outros setores, né, da cadeia da siderurgia. Você acha que isso pode ter êxito? Ele vai conseguir esse objetivo de reindustrializar ou o povo vai sofrer muito com inflação e ele vai acabar revertendo isso? Ótima pergunta. Essa é uma grande incógnita. Para que uma barreira tarifária seja percebida pelos investidores industriais como eficaz e levem eles a investir na indústria nos Estados Unidos, é preciso criar a percepção de que essas tarifas são duradouras e não um surto protecionista temporário, entende? Então, o que o Trump deveria, no meu entender, fazer, se ele quer realmente reindustrializar os Estados Unidos, é sim elevar as tarifas, como ele está fazendo, mas deixar claro que está disposto a incorrer em certos custos de curto prazo. Quais são esses custos? Preços mais altos para os consumidores dos produtos tarifados, né? Para as indústrias que usam insumos importados, né? Alguma pressão inflacionária localizada. Por isso que eu acho que ele não vai fazer um aumento generalizado de tarifas, porque ele tem consciência disso. Eu estou supondo, sei lá, eu não conheço esse Trump, né? Eu estou supondo que um cara que chegou à presidência dos Estados Unidos não é uma besta quadrada, entende? E que tem assessores razoáveis na área econômica, né? Então, a estratégia que ele seguiria, no meu entender, seria essa. Os Estados Unidos são muito fortes, tem um mercado interno imenso, entende? Se tiver determinação, eu creio que ele pode ser bem sucedido. Eu sei que esses economistas estão falando isso, inclusive nos Estados Unidos, né? Mas esses são os mesmos que criticaram o desenvolvimentismo brasileiro, com os mesmos argumentos, sabe? E eu dizia assim, todos os estruturalistas diziam, bom, vocês querem proteger o consumidor contra a alta do custo de bens importados, mas e se esse consumidor estiver desempregado? Como é que ele não vai consumir nada, né? Nem os produtos mais baratos que vocês permitem que o Brasil importe, né? Então, tem um lado muito positivo no Trump, sabe? Porque os lados negativos todo mundo está falando e eu concordo. Mas tem um lado muito positivo, ele vai arejar o debate econômico internacional, sabe? Vai dar uma sacudida nas convicções liberaloides que andam por aí. E outra coisa, viu, Dri? Vai abalar toda essa macacada brasileira, inclusive instalada no governo, que fica repetindo ainda hoje o credo neoliberal. Ainda hoje, entende? Olha, o que eu ouvi aí? Declarações preliminares. Temos que tomar cuidado, porque não nos interessa responder na mesma moeda, dizem fontes do Itamaraty, do governo. Como assim? Como assim, né? Então, o Brasil vai ficar de peito aberto num mundo cada vez mais protecionista? Já antes do Trump, essa tendência estava clara. Me dá impaciência, sabe? Não dá para torcer por um time sem julgar não julgar nada, mas sem vaiar. Não dá para torcer por um time que fica passando a bola para trás, fazendo cera, fazendo gol contra, até. Esse acordo comercial liberal com a União Europeia é um gol contra, feito pelo governo brasileiro, entende? Nós estamos nas mãos dos europeus agora para eles não confirmarem esse acordo danoso para nós e danoso para certos setores influentes europeus, entende? Então, eu tô acompanhando com todo mundo com muito interesse os movimentos do Trump, porque ele, claro, eu vou ser claro. Ele reposiciona as peças, né, Paulo? E reposiciona as peças, mas eu quero ser claro. O Trump é uma figura perniciosa, né? Mostrou isso a vida inteira, sabe? É um indivíduo pernicioso, com ideias estranhíssimas, sabe? Em alguns campos, assim, alucinadas mesmo. Por exemplo, essa de criar uma assessoria religiosa na Casa Branca. Se eu entendi bem, botaram lá uma mulher doida completamente para ser pregadora oficial. Entende? A ideia de ocupar Gaza, que ele voltou atrás,
incorporar gás aos Estados Unidos. É alucinado. Transformar no balneário. Agora, veja bem, se o Trump conseguir enfraquecer os Estados Unidos, melhor para nós, não é? Quem é que nos incomoda mais no mundo, historicamente? Não é a China, não é a Rússia, não é a Argentina, são os americanos, né? Então, os americanos muito fortes nunca foram do interesse brasileiro, né? E talvez o Trump enfraqueça os Estados Unidos, viu? Por quê? Porque ele herda uma estratégia equivocada do Biden, que é abrir frentes simultâneas com Rússia e China, né? Unindo esses dois gigantes, né? E ainda não só não resolve essas frentes abertas durante o período Biden, ou antes, como abre novas. Hostiliza Dinamarca, a União Europeia, porque Dinamarca é da União Europeia, querendo pegar a Groenlândia, intimida o Panamá, ameaçando retomar o canal, não é? Espalha tarifa para tudo quanto é canto, amigo, inimigo, não é? Então ele está dando razão a uma famosa observação do Kissinger, sabe? Que, citando de memória, o Kissinger disse uma vez: é muito perigoso ser inimigo dos Estados Unidos. Inimigo é perigoso, mas também é muito perigoso ser amigo dos Estados Unidos. Porque eles fazem isso com os aliados que o Trump está fazendo. Aqueles países que não se fazem respeitar, e eu espero que o Brasil não esteja entre eles, vão levar pancada desse governo Trump. Muito bem. Muito bem. É isso aí, Paulo Nogueira Batista Júnior, com suas preciosas análises aqui no Fórum Uma aula para a gente aqui. Obrigado, Renato. Obrigado, Dri. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigadão, Paulo. Valeu. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Tchau, tchau.